Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de endocrinologia aqui da Medcel. Meu nome é Ícaro Sampaio, eu sou médico endocrinologista e hoje eu tenho uma pergunta super importante para te fazer. Você sabe quais antidiabéticos são recomendados para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular? A gente vai discutir isso e muito mais nesta aula, porque o nosso tema agora é tratamento do diabetes mellitus. E nós vamos começar pelo tratamento do diabetes tipo 2. Pessoal, como tudo na vida, antes de ensinar como fazer, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos. Quais são as nossas metas glicêmicas ao tratar pacientes com diabetes tipo 2. Porque isso vai definir a intensidade do tratamento inicial que você vai indicar para aquele paciente e também quais ajustes serão necessários ao longo do acompanhamento. As metas são baseadas na hemoglobina glicada, glicemia de jejum e na glicemia pós-prandial de 2 horas. Vamos lá! Para a maioria dos pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes tipo 2, a meta recomendada de hemoglobina glicada é abaixo de 7%. Glicada menor que 7%. Glicemia de jejum tem que ficar ali numa faixa entre 80 e 130 e glicemia pós-prandial de 2 horas abaixo de 180 mg por decilitro. Agora, se o paciente da questão ou o paciente que você está atendendo na sua prática for um idoso, mas um idoso inteiro, um idoso saudável, sem quadros demenciais, sem comorbidades graves, o que vai mudar é apenas a meta da hemoglobina glicada, que passa a ser uma glicada menor que 7,5%. A meta da glicemia de jejum continua a mesma e a meta da glicemia pós-prandial de 2 horas também continua a mesma, menor que 180. Agora, se for um paciente idoso já com estado de saúde comprometido, que é aquele idoso que tem uma insuficiência cardíaca grave, doença renal crônica associada, ou tem um quadro demencial inicial, ainda não é um paciente que está em cuidados paliativos, mas tem várias comorbidades associadas. Nesse caso, a meta da glicada passa a ser menor que 8%, glicemia de jejum de 90 a 150, sobe um pouquinho, porque antes era 80 a 130, e para esse perfil agora 90 a 150. E glicemia pós-prandial não se altera, continua menor que 180 como alvo. E por fim, se for um paciente idoso realmente muito comprometido, que é aquele paciente já que está em cuidados paliativos, tem um quadro demencial mais avançado, é um paciente acamado, dependente para todas as atividades, aqui a gente não tem alvo de hemoglobina glicada. Sua meta será evitar sintomas de hiperglicemia, evitar que esse paciente entre em cetose e, obviamente, também evitar, a todo custo, hipoglicemias. Mas a gente não terá um alvo de hemoglobina glicada nesse perfil de paciente já com estado de saúde muito comprometido. Bem, falando agora sobre o tratamento de fato. Como todas as doenças metabólicas, além da terapia farmacológica, para pacientes com diabetes tipo 2, há indicação formal de mudanças do estilo de vida. E sim, elas são também eficazes em reduzir a hemoglobina glicada. Claro que a gente hoje não indica mais dieta, atividade física de forma isolada para tratar pacientes com diabetes tipo 2. Sempre haverá indicação também de iniciar algum tratamento farmacológico, mas esse tratamento farmacológico será associado às mudanças do estilo de vida. No caso da atividade física, a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Diabetes é que os pacientes com diabetes pratiquem menos 150 minutos de um exercício aeróbico de moderada ou alta intensidade por semana. E esse exercício aeróbico será combinado com 2 ou 3 sessões de um treinamento resistido. E o ideal é que o paciente não fique mais que 2 dias consecutivos sem fazer atividade física. Então, se ele conseguir concentrar tudo isso aqui, de segunda a sexta, e vai parar só sábado e domingo, tudo bem. Mas o paciente não pode ficar, por exemplo, sexta, sábado e domingo sem fazer atividade física, porque aí já seriam mais que 2 dias consecutivos e a gente não teria o mesmo impacto, o mesmo benefício do exercício no controle glicêmico. Ainda falando sobre mudanças do estilo de vida, importantíssimo a dieta.
A intervenção nutricional. O papel do médico é orientar, incentivar, aconselhar esse paciente, mas é claro que idealmente deve haver um acompanhamento também com o nutricionista. Nós também temos algumas linhas gerais que são definidas pela Sociedade Brasileira de Diabetes no que se refere à intervenção nutricional para pacientes com diabetes tipo 2, mas é claro que toda dieta deve ser individualizada. De modo geral, a recomendação é que se evite carboidratos simples, aqueles alimentos que têm adição de açúcar, substituindo por carboidratos mais complexos, alimentos integrais, carboidratos que estão presentes nos legumes, nas frutas, laticínios, nozes. Deve haver também uma alta ingestão de fibras. A fibra ajuda a atenuar, a reduzir o pico de glicose pós-prandial. O ideal é que seja uma fibra que já está presente no próprio alimento, como aquela fibra, por exemplo, que está presente nas frutas. Mas se não for possível atingir a cota necessária, pode ser feita também uma suplementação de fibras, desde que fique aí uma ingestão de 25 a 30 gramas de fibras por dia. O consumo de gorduras não varia muito em relação à recomendação da dieta da população geral, ficando até 30-35% das calorias diárias na forma de gordura, desde que sejam preferencialmente ácidos graxos mono e poliinsaturados, com redução do consumo de gordura saturada, que é a gordura que está mais associada com doença cardiovascular. E para fechar, consumo de proteína. Se o paciente tem função renal normal, a recomendação é de 1 grama a 1,5 gramas por quilo por dia. A proteína dá sensação de saciedade, reduz o pico de glicose pós-prandial e faz com que esse paciente não perca massa magra. Um dos maiores medos que nós temos no paciente com diabetes tipo 2 é a sarcopenia. É quando esse paciente perde massa magra. Existe uma relação muito estreita entre diabetes, entre resistência insulínica e sarcopenia. Portanto, é fundamental manter um aporte correto de proteína. Mas agora sim, vamos ver quais são as nossas opções em relação à terapia farmacológica para a hiperglicemia do diabetes tipo 2. E eu vou começar pela mais famosa. Ainda é o medicamento mais prescrito para pacientes com diabetes tipo 2 atualmente, a boa e velha metformina. A metformina, a gente brinca que é a panela velha da endocrinologia. É antiga, mas sim, é muito eficaz para o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. E esse controle glicêmico acontece por 2 mecanismos principais. O primeiro deles, o mais importante, é uma ação a nível hepático, reduzindo a gliconeogênese hepática. 75% da ação hipoglicemiante da metformina é devido à sua ação hepática, reduzindo a gliconeogênese porque ela sensibiliza o fígado à ação da insulina. O outro mecanismo pelo qual também ocorre redução da glicemia é no músculo esquelético, nos tecidos periféricos, onde ela promove um aumento da captação de glicose, porque também aumenta a sensibilidade desses tecidos à insulina, havendo assim maior captação da glicose, havendo desse modo uma redução da glicemia. Vantagens da metformina. Já adianto que é uma droga super potente. A metformina promove aí uma redução de hemoglobina glicada de 1,5%, que pode chegar até mesmo 2%. No estudo KPDS, ela demonstrou um potencial para diminuição também de eventos cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2. Se o paciente é portador ainda de um pré-diabetes e inicia metformina, a metformina consegue evitar a progressão para diabetes mellitus tipo 2, não causa ganho de peso. Vocês até podem ler em algumas fontes que ela leva a uma redução de 2 a 3 quilos, mas hoje a gente entende, as diretrizes trazem que a metformina deve ser considerada uma droga neutra em relação ao peso. O paciente não ganha peso e também não perde. E baixo custo, na verdade é um medicamento gratuito. Bem, mas ela tem contraindicações. Não é qualquer paciente com diabetes tipo 2 que a gente pode prescrever a metformina. Ela é contraindicada para pacientes com disfunções orgânicas mais graves, mais avançadas, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca agudizada, paciente hospitalizado, doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 30,
e pacientes também com insuficiência hepática ou infecções ainda não controladas. Por quê? Todas essas contraindicações se referem ao risco da metformina causar acidose lática. A acidose lática ela é rara, mas é potencialmente fatal. Então a gente tem que ter cuidado para que não aconteça e evitar a metformina nesses cenários. Como é que se prescreve metformina? Qual é a posologia? A gente começa com a dose de 500 mg, 1 a 2 vezes ao dia. Vamos titulando essa dose, aumentando semanalmente até a dose desejada. Qual é a dose máxima de metformina? 2.550 mg dia, mas geralmente a gente não vê muito benefício do ponto de vista glicêmico em fazer uma dose superior a 2.000 mg por dia. Em pacientes com doença renal crônica, quando a taxa de filtração glomerular já está menor que 45, mas ainda acima de 30, então está ali entre 30 e 45, deve ser feita uma redução na dose da metformina em 50%. A dose máxima nesses pacientes com taxa de filtração glomerular estimada entre 30 e 45 é de 1 grama dia de metformina. E claro, se essa função renal cair abaixo de 30, a metformina deve ser interrompida, ou se o paciente não usava ainda, também não pode iniciar pelo risco de acidose lática. Outro cuidado referente à metformina. Ela é capaz de interferir na absorção da vitamina B12 lá no ilho distal, lá no intestino, e dessa forma causar uma deficiência de vitamina B12. E a deficiência de vitamina B12 pode provocar sintomas parecidos com a neuropatia diabética, ou pode agravar uma neuropatia diabética já existente. Deficiência de B12 pode causar também anemia e até mesmo pancitopenia. Então veja, se eu sei que a metformina causa deficiência de B12 e a deficiência de B12 pode ser grave, a gente tem que pensar numa forma de rastrear a deficiência de B12 nos pacientes que usam metformina. E é justamente isso que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda, que a partir de 4 anos de uso da metformina deve ser feita uma verificação anual dos níveis da vitamina B12 e, se houver deficiência, a vitamina deverá ser reposta, deverá ser suplementada. Vamos agora para uma outra classe de antidiabético que tem um mecanismo de ação completamente diferente da metformina, que são as sulfonilureias. Enquanto a metformina aumenta a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina, a sulfonilureia ela é um secretagogo de insulina. Ela força o pâncreas, ela força a célula beta a liberar insulina. Quais são os representantes disponíveis aqui no Brasil? Glibenclamida, gliclazida e a glimepirida. Desses três, a gente for escolher o melhor, seria a gliclazida, porque ela está associada a um risco mais baixo de hipoglicemia, que é o maior medo que a gente tem quando a gente prescreve, quando a gente indica uma sulfonilureia. Falando um pouco mais sobre as doses desses três agentes, a glimepirida tem indicação de uma dose inicial de 1 a 2 mg por dia, a dose máxima de 8 mg dia e pode ser tomada apenas uma vez ao dia. Gliclazida a gente começa com 30 mg dia, dose máxima 120 mg dia, também é utilizada apenas uma vez ao dia. E a glibenclamida, que é aquela que a gente procura evitar quando possível, porque tem um risco de hipoglicemia maior, a gente começa com 2,5, 5 mg por dia e a dose máxima é de 20 mg dia. Pode ser prescrita até 3 vezes ao dia, mas geralmente a gente mantém ali 1 ou 2 vezes ao dia. Pessoal, as sulfonilureias elas fazem parte de uma classe que a gente tenta a todo custo evitar no paciente com diabetes tipo 2. Nós temos medo de alguns efeitos adversos que estão associados ao uso desses medicamentos. Um deles é o ganho de peso. Poxa, se o sobrepeso e a obesidade já são um problema no paciente com diabetes tipo 2, eu vou prescrever agora um medicamento que causa mais ganho de peso, né? Parece que a gente está indo na contramão do tratamento do diabetes tipo 2. Outro efeito adverso é a hipoglicemia. O risco de hipoglicemia é alto com sulfonilureia e esse risco ele é menor com a gliclazida. Também acredita-se que essa ação da sulfonilureia forçando o pâncreas a produzir
produzir não, mas a liberar insulina, porque a sulfonilureia ela não consegue aumentar a síntese de insulina, ela estimula apenas a secreção de insulina, a longo prazo pode fazer com que acabe evoluindo com a falência pancreática. Esse pâncreas está sendo forçado a todo momento a liberar insulina, chega uma hora que ele cansa e esse paciente pode acabar tendo uma falência mais precoce e evoluindo com manifestações de insulinopenia e necessitando de tratamento com insulina. E por fim, a gente também tem receio em pacientes portadores de doença renal crônica, taxa de filtração glomerular menor que 30, principalmente pelo risco de hipoglicemia, e nesse cenário as sulfonilureias devem ser evitadas. Agora a gente vai para o outro extremo. Eu vou falar de uma classe, inibidores da dipeptil peptidase 4, que não causa hipoglicemia. Essa classe é a mais segura quando a preocupação da gente é o risco de hipoglicemia no paciente com diabetes. São também chamados de gliptinas. Como é que eles atuam? Essa enzima, a DPP4, a função dela é degradar, é quebrar, inativar as incretinas, GLP-1 e GIP. As incretinas são produzidas pelo intestino quando a gente se alimenta. E elas atuam no pâncreas, aumentando a secreção de insulina e dessa forma promovendo redução da glicemia. Mas a DPP, ela quebra, ela inativa as gliptinas que acabam tendo o seu tempo de ação reduzido. Então, o que é que eu faço aqui com as gliptinas? Inibo a enzima DPP4. E dessa forma, GLP-1 e GIP circulam por mais tempo. Com o aumento do GLP-1 e do GIP, eu tenho também um aumento da produção pancreática de insulina. E pelo aumento do GLP-1, a gente tem uma redução da liberação de glucagon pelas células alfa-pancreáticas. Se a gente tem mais insulina e menos glucagon, o resultado final é uma redução da glicemia. Ok? Então, a ação das gliptinas é inibir a DPP4 e dessa forma deixar o GLP-1 e deixar o GIP atuando por mais tempo, levando a uma redução da glicemia. Quais são os representantes, né? Quem são então as gliptinas sobre as quais eu estou falando tanto? Nós temos vildagliptina, sitagliptina, evogliptina, que foi a que chegou mais recentemente no mercado brasileiro, saxagliptina, linagliptina e alogliptina. São muitas, né? Dessas aqui, a evogliptina e a linagliptina não necessitam de ajuste para a função renal. Pacientes com doença renal crônica podem utilizar a dose cheia de evogliptina 5 mg dia ou linagliptina 5 mg dia. As demais gliptinas vão necessitar de ajuste e correção da sua dose de acordo com a função renal do paciente. Vantagens do uso das gliptinas. Essa possibilidade de utilizar em pacientes com doença renal crônica, desde que a gente faça o ajuste da dose quando indicado. Segurança, são drogas muito seguras, elas não causam hipoglicemia, então se você tem de repente aquele paciente idoso, sarcopênico, né, um paciente frágil, que vem apresentando vários episódios de hipoglicemia, a gliptina é uma medicação segura que geralmente é muito bem tolerada. Agora, a preocupação que a gente tem é especificamente com a saxagliptina, porque a saxagliptina, no seu estudo de segurança cardiovascular, que foi o estudo SAVOR, foi associada com aumento do risco de internação por insuficiência cardíaca. Então, saxagliptina não é recomendada para pacientes portadores de insuficiência cardíaca. Cuidado que isso pode ser uma casca de banana na prova. De modo geral, as gliptinas são medicamentos seguros, mas a saxagliptina é contraindicada para pacientes portadores de IC. Próxima classe, tiazolidinedionas, também conhecidas como glitazonas. Quem é que representa as glitazonas que nós temos disponível aqui no Brasil? A pioglitazona. E como é que a pioglitazona atua? Ela age num receptor intranuclear. Na verdade, esse receptor aqui, o PPAR-gama ou PIPAR-gama, ele é um fator de transcrição. Ele vai regular a expressão gênica dentro das células sobre as quais a pioglitazona atua. Quando a gente tem essa ação sobre o PPAR-gama, principalmente aqui no tecido adiposo, no adipócito,
ocorre um estímulo para a adipogênese, a formação de mais adipócitos. Com esse estímulo para a adipogênese, a gente tem uma maior liberação da adiponectina, que tem um efeito metabólico positivo. E a ativação do PPAR-gama leva também a uma redução de citocinas inflamatórias. A gente tem uma redução de ácidos graxos livres, o que acaba contribuindo para a ação periférica da pioglitazona de aumentar a captação de glicose a nível muscular e também a nível hepático levar a uma redução da gliconeogênese, levar a uma redução da produção hepática de glicose. Mas qual é o principal efeito hipoglicemiante da pioglitazona? Será a sua atuação a nível de tecido adiposo e a nível muscular, aumentando a captação da glicose. Quem atua principalmente no fígado é a metformina, não confunda. Mas a pioglitazona também tem alguma ação na redução da gliconeogênese hepática. Vamos lá, vantagens da prescrição da pioglitazona. Ela tem uma potência interessante para a redução da glicemia. Pode reduzir a hemoglobina glicada em até 1,4%. Tem efeito positivo sobre o perfil lipídico do paciente, promovendo redução dos triglicerídeos. Reduz o conteúdo de gordura hepática. A pioglitazona ela reduz o conteúdo de gordura hepática. Ela reduz a esteatohepatite, a inflamação hepática por gordura, e tem benefício até mesmo naqueles pacientes com esteatohepatite que já apresentam fibrose. E raramente causa hipoglicemia. Hipoglicemia não é um evento adverso, uma preocupação que a gente tem quando prescreve a pioglitazona. Agora é o seguinte, da mesma forma que ela tem uma lista grande de vantagens, tem também uma lista grande de problemas, tá? De precauções, de eventos adversos. Primeiro deles, ganho de peso. Como eu já falei, não é interessante ver um paciente com diabetes tipo 2 ganhando peso. Segundo, retenção hídrica, inclusive pode causar edema periférico. Há também um risco de descompensação de insuficiência cardíaca em pacientes que já têm insuficiência cardíaca, portanto, pioglitazona não deve ser prescrita para pacientes com insuficiência cardíaca, e risco de fraturas em pacientes idosos, pacientes que já têm osteoporose. Então, a gente também não prescreve pioglitazona para pacientes que já têm o diagnóstico de osteoporose por um aumento do risco de fraturas. Agora, a gente chegou no ouro, né? A menina dos olhos do endocrinologista, do cardiologista, do nefrologista, os inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2, inibidores do SGLT2. E para falar sobre essa classe, que também é conhecida como glifosinas, a gente tem que fazer uma revisão rápida sobre como ocorre o manejo da glicose pelo rim. Aqui nós temos o néfron, e a glicose chega no glomérulo pela arteríola aferente. A glicose é filtrada e a quase totalidade da glicose que é filtrada é reabsorvida aqui no túbulo contorcido proximal pelo cotransportador de sódio e glicose tipo 2 e praticamente nada de glicose é excretado pela urina. Em um paciente com diabetes tipo 2 ocorre um aumento da expressão desses cotransportadores, porque vai ser filtrada mais glicose, já que o paciente tem hiperglicemia. Consequentemente, chega mais glicose no túbulo contorcido proximal, mas em vez do paciente ter glicosúria, de perder essa glicose pela urina, ela fica sendo reabsorvida em maior quantidade, porque existem mais cotransportadores de sódio e glicose tipo 2. Então, o que é que a gente faz quando usa um inibidor do SGLT2? A gente impede essa reabsorção da glicose. E desse modo o paciente perde a glicose pela urina. Então os inibidores do SGLT2 promovem glicosúria. E a glicose, quando vai embora, ela leva água. E dessa forma tem também uma ação diurética, promove uma diurese osmótica, por isso que contribui também para a redução da pressão arterial. Muito bem, quem são eles? Quem são as glifosinas? Nós temos aqui no Brasil a dapagliflozina, na dose de 10 mg uma vez ao dia. Não existe evidência de benefício com a dose de 5 mg dia. É sempre 10 mg dia. Empagliflozina, que está disponível em comprimidos de 10 e 25 mg dia, de acordo com o efeito hipoglicemiante que você deseja.
e a canagliflozina, que também está disponível em 2 doses, de 100 ou de 300 mg dia. Vamos ver quais são as principais vantagens das gliflosinas, por que é que elas são tão queridas atualmente. Pequena redução do peso corporal, então nós vimos aí várias classes de antidiabéticos que promovem ganho de peso. As gliflosinas promovem uma redução de peso. É modesta, é pequena, mas já ajuda, já promove redução. Redução de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco. Eu até destaquei isso aqui, porque é uma das informações mais importantes da aula. Em um paciente de alto risco cardiovascular, ou que já tenha doença cardiovascular, já teve um infarto prévio, tem angina, os inibidores do SGLT2 reduzem o risco de novos eventos, reduzem o risco até mesmo de mortalidade. Também reduzem desfechos relacionados à insuficiência cardíaca, reduzem o risco de hospitalização por insuficiência cardíaca e também mortalidade em pacientes portadores de IC. Elas também promovem uma redução pequena da pressão arterial sistólica, por aquele efeito diurético que eu citei anteriormente, reduzem eventos renais em pacientes com doença renal crônica e não causam hipoglicemia. Então vejam que não é de forma alguma um medicamento prescrito apenas para redução da glicemia, né? Isso aí é um dos efeitos dela. Ela reduz mortalidade de causas cardiovasculares, evita descompensação de IC e evita que um paciente com doença renal crônica evolua para hemodiálise, evolua para a necessidade de um transplante renal, por exemplo. Bem, mas quais são os riscos dessa classe, né? Porque não são só maravilhas. Cetoacidose diabética é uma preocupação. É raro, mas é uma preocupação. E é um tipo de cetoacidose diabética euglicêmica. O paciente tem acidose metabólica, o paciente tem aumento da produção de corpos cetônicos, mas a glicemia está abaixo de 200. O que acaba gerando uma dificuldade para diagnóstico, porque chega o paciente no pronto-socorro com vômito, dor abdominal, toda aquela manifestação de cetoacidose, mas ele não tem hiperglicemia e isso às vezes acaba passando batido. Risco de infecção genital, candidíase principalmente. O risco de infecção urinária é algo que não está muito bem estabelecido, mas pelo que eu já vi nas provas de concursos, provas de residência, eles geralmente costumam considerar a infecção de trato urinário como sendo, sim, um efeito adverso do uso das gliflosinas. A gliflosina ela aumenta a perda de glicose pela urina e isso acaba propiciando, né, servindo como um meio de cultura para crescimento bacteriano e infecção urinária. E por fim, como tem uma ação hipotensora, aquela ação diurética, pode causar hipotensão, principalmente em pacientes mais suscetíveis, como os idosos. Outra classe que também é destaque absoluto atualmente no tratamento do diabetes e inclusive no tratamento da obesidade. São os agonistas do receptor do GLP-1, também conhecidos como análogos do GLP-1. E o que é o GLP-1? O GLP-1 é uma incretina que é produzida pelas células L do intestino após a ingestão alimentar. O nosso GLP-1 natural, ele atua no pâncreas, aumentando a liberação de insulina, reduzindo a liberação de glucagon, o que acaba contribuindo para uma redução da produção de glicose pelo fígado, o que acaba contribuindo para um aumento da captação de glicose pelos tecidos periféricos. O GLP-1 também faz com que o estômago demore mais para esvaziar, dá aquela sensação de saciedade, de que o paciente está cheio. Atua no centro do apetite, reduzindo o apetite, promovendo saciedade e tem também uma ação cardioprotetora, tanto é que está associado com redução de eventos cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2. Isso é o que o GLP-1 faz. Os análogos do GLP-1 têm uma ação semelhante, só que mais potente, e eles são resistentes à degradação pela enzima DPP-4 que eu mencionei anteriormente. E dessa forma eles conseguem atuar por muito mais tempo que o nosso GLP-1 natural. Quem são os agonistas de receptor do GLP-1 disponíveis atualmente no Brasil? Liraglutida, utilizada por via subcutânea, a dose para diabetes é de até 1,8 mg dia diariamente,
podendo também ser utilizado 1,2 mg/dia. Então, 1,8 ou 1,2 ou 1,8 são as doses possíveis de tratamento da hiperglicemia em pacientes com diabetes tipo 2 que vão fazer uso da liraglutida. Mas a dose de 0,6 é uma dose de titulação. O paciente, obrigatoriamente, na primeira semana de uso, vai fazer a aplicação de 0,6 mg da liraglutida. Após uma semana, aumenta para 1,2 e com 1,2 ele pode ficar bem, pode alcançar suas metas glicêmicas. Se mesmo usando 1,2 o paciente persistir fora dos alvos glicêmicos, aí a dose pode ser aumentada para 1,8 mg/dia. Próximo representante, dulaglutida. Aqui já tem uma diferença, porque a dulaglutida, apesar de também ser por via subcutânea, é uma canetinha de aplicação, ela é de uso semanal e está disponível nas doses de 0,75 e 1,5 mg por semana. Próximo representante, esse aqui é bem famoso, é a semaglutida, semaglutida por via subcutânea. O paciente necessariamente vai começar com a dose de 0,25 mg por semana e vai manter essa dose durante 4 semanas. Após 4 semanas, a dose é aumentada para 0,5 mg por semana. E com 0,5 ele pode conseguir o efeito desejado, pode conseguir seu alvo glicêmico. Se ainda assim ele se mantiver fora do alvo glicêmico, a dose tem que ser ajustada para 1 mg por semana, que é a dose máxima pensando em tratamento de diabetes. Não confundam aqui com o tratamento da obesidade. A semaglutida também está disponível por via oral, na forma de comprimidos. Mas enquanto a semaglutida subcutânea é utilizada semanalmente, a semaglutida oral é utilizada diariamente. Existem comprimidos de 3, 7 e 14 mg. O paciente começa com 3 mg/dia, mantém essa dose por um mês. A partir do segundo mês começa 7 mg/dia e essa dose já funciona para tratamento. Se você quiser um efeito adicional na redução da glicemia, a dose pode ser aumentada para 14 mg/dia e a semaglutida oral sempre deve ser tomada em jejum, aguardando pelo menos 30 minutos antes de fazer a primeira refeição do dia ou antes de tomar algum outro medicamento. Pois bem, esses são os nossos representantes atualmente dos agonistas de receptor do GLP-1. Quais são as contraindicações? Quem são os pacientes que não poderão fazer uso desses agentes? Pacientes que têm um histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, porque em ratinhos foi visto que o uso de agonistas de receptor de GLP-1 levou a uma proliferação de células C da tireoide, que são células relacionadas com o carcinoma medular de tireoide. É por isso que em humanos a gente evita em pacientes que tenham esse histórico, por mais que nenhum estudo em humanos tenha mostrado um risco maior de carcinoma medular de tireoide. Também está contraindicado em pacientes com histórico de pancreatite, pacientes que já fazem uso de uma gliptina, de um inibidor da DPP-4. Por quê? Porque o agonista de receptor do GLP-1 ele já é resistente à ação da DPP-4. Então não faz sentido associar gliptina e agonista de receptor do GLP-1. Se o paciente vinha usando uma gliptina, você suspende, retira a gliptina e começa o agonista de receptor do GLP-1, que é uma medicação muito mais potente para a redução da glicemia e que também vai promover redução de peso. E por fim, também não são indicados para pacientes com doença renal crônica, com taxa de filtração glomerular abaixo de 15. Vejamos aqui agora quais são as vantagens da prescrição de agonistas de receptor de GLP-1, que faz com que essa classe fique também em destaque atualmente no mundo da endocrinologia e nas principais diretrizes para tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. Redução do peso corporal, tanto é que são também utilizados para tratamento da obesidade com excelentes resultados. Redução de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco. Liraglutida, dulaglutida e semaglutida subcutânea reduziram eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco.
Então a gente dá preferência à prescrição desses agentes se é um paciente, por exemplo, que já teve infarto ou que tem um quadro de angina, enfim, que tenha doença cardiovascular aterosclerótica. Recentemente, o estudo FLOW mostrou que a semaglutida reduz risco de progressão da doença renal em pacientes portadores de diabetes que apresentem doença renal do diabetes, que apresentem doença renal crônica. Raramente os agonistas de receptor do GLP-1 causam hipoglicemia, esse não é um receio que a gente tem quando prescreve análogo de GLP-1. São muito potentes para a redução da hemoglobina glicada, promovendo redução de até 1,5% e também ajudam a estabilizar os níveis glicêmicos. Por exemplo, se a gente prescreve uma insulina basal para um paciente com diabetes tipo 2, uma insulina glargina, muito bem, a hemoglobina glicada vai melhorar, a glicemia de jejum vai melhorar bastante, mas a glicemia pós-prandial pode continuar elevada. Agora, quando eu prescrevo um agonista de receptor de GLP-1, ele tem uma ação mais potente sobre essa glicemia pós-prandial. Então, é uma excelente ferramenta para regular a glicemia pós-prandial de pacientes com diabetes tipo 2. E falando ainda sobre GLP-1, mas não só dele, nós temos aqui a tirzepatida. A tirzepatida é um medicamento que já está aprovado pela Anvisa para uso aqui no Brasil para tratamento de diabetes e que muito em breve estará sendo comercializada. Ela é vendida com o nome comercial lá fora de Mounjaro, nas doses de 5, 10 e 15 miligramas. E ela é mais potente que a semaglutida, por exemplo, tanto para controle glicêmico quanto para redução de peso. Essa é atualmente a medicação aprovada mais potente para tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. E como é que ela atua? De onde vem essa potência? Nós falamos agora há pouco dos agonistas de receptor de GLP-1, que agem nos receptores do GLP-1. Ela é um agonista duplo. Ela atua tanto no receptor do GLP-1 quanto no receptor do GIP, do peptídeo inibidor gástrico. Então ela atua nos receptores das duas incretinas, tendo uma ação mais potente para a redução da glicemia e também para a redução de peso. Esse é o momento em que a gente fica perdido. Com tantas opções para tratar a hiperglicemia no paciente com diabetes tipo 2, qual eu devo escolher? Presta atenção, porque o que eu vou explicar a partir de agora cai muito na prova. Muito bem, quais são os fluxogramas recomendados atualmente na abordagem da hiperglicemia em pacientes com diabetes tipo 2? Se for um paciente com diabetes tipo 2 que não tem doença cardiovascular, também não tem doença renal crônica, a gente fica mais livre para fazer escolhas. Se a hemoglobina glicada inicial é mais baixa, está ali abaixo de 7,5%, podemos começar apenas uma monoterapia com metformina, reavaliar a hemoglobina glicada após 3 meses, e se a hemoglobina glicada estiver acima do alvo, começar uma terapia dupla, associar a metformina com o inibidor do SGLT2 ou com o agonista de receptor de GLP-1, se for um paciente de alto risco cardiovascular, ou associar com o agonista de receptor de GLP-1 se for um paciente portador de obesidade. Isso para aquele camarada que tem uma glicada mais baixa, menor que 7,5%. Mas se ao diagnóstico o paciente já tem uma glicada mais alta, entre 7,5% e 9%, já há indicação de começar terapia dupla. Se mesmo com a terapia dupla o paciente se mantiver com glicada fora do alvo, a gente vai passar para a terapia tripla. E nessa terapia dupla, preferencialmente associar metformina com agonista de receptor do GLP-1 ou com inibidor de SGLT2. Se o paciente não tiver nenhuma outra comorbidade, não for um paciente hipertenso, dislipidêmico, não for um paciente de alto risco, também não tiver obesidade, o que é difícil no diabetes tipo 2, aí você fica livre para escolher outras drogas. Aí pode associar de repente metformina com uma gliptina ou metformina com uma sulfonilureia. Mas a preferência seria por um desses dois aqui, gliflozina ou análogo do GLP-1. Preste muita atenção nos casos de pacientes com glicada que ao diagnóstico já está maior que 9%. Porque aí você pode seguir dois caminhos.
Se esse paciente com glicada muito alta está assintomático, não tem poliúria, não tem polidipsia, não tem polifagia, não está perdendo peso rapidamente, então ele não tem sintomas de deficiência de insulina, sintomas insulinopênicos, você pode começar uma terapia dupla para esse paciente ou até mesmo uma terapia tripla já de cara. Agora, se ele tem uma glicada maior que 9% e tem sintomas insulinopênicos, pólis ou perda de peso, é obrigatória a prescrição de insulina. Mesmo que seja uma dose baixa de insulina NPH no final da noite, mas é obrigatória a prescrição de insulina para esse paciente. Aqui nós falamos sobre o paciente que não tem doença cardiovascular, o paciente que não tem doença renal crônica. E diante de um caso clínico de um paciente que já tenha doença cardiovascular aterosclerótica. Imagina aí, paciente com diabetes tipo 2 e infarto prévio. É obrigatória a prescrição de um inibidor do SGLT2, de uma gliflozina ou de um agonista de receptor de GLP-1. Então vamos lá. Inibidor do SGLT2, dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina. Agonista de receptor do GLP-1, liraglutida, dulaglutida, semaglutida. Se ele tem uma glicada inicialmente mais baixa, você pode inclusive fazer monoterapia, usar só um desses dois agentes. Então hoje não é mais obrigatório começar com metformina nesse perfil de paciente. Você pode começar só com um desses dois aqui. Muito bem, se ele mantiver uma hemoglobina glicada fora do alvo, aí sim a gente associaria a gliflozina com a metformina ou o agonista de receptor de GLP-1 com a metformina. E outra possibilidade que pode também ser considerada é combinar o inibidor do SGLT2 com um agonista de receptor de GLP-1. Outro cenário, imagine agora um caso de um paciente com diabetes tipo 2 que tem doença renal crônica. Taxa de filtração glomerular persistentemente abaixo de 60 ou que tem uma albuminúria persistentemente elevada, o que seria o conceito, da doença renal crônica no paciente com diabetes. Nesses casos, é obrigatória a prescrição de um inibidor do SGLT2 e se o paciente, ao diagnóstico, já tem uma glicada mais alta ou se você começou a gliflozina e ele manteve glicada fora de meta, associar então o inibidor do SGLT2 com metformina se a taxa de filtração glomerular permitir, porque lembra que metformina não pode ser prescrita para pacientes com doença renal crônica e taxa de filtração glomerular menor que 30. Pacientes com doença renal crônica que tenham uma albuminúria maior que 100, hoje também são candidatos para a associação do tratamento com a semaglutida, porque a semaglutida reduziu desfechos renais nesse perfil de paciente com diabetes tipo 2, doença renal crônica e albuminúria acima de 100. Terceiro perfil agora, paciente portador de insuficiência cardíaca. E aqui tanto faz se é uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada ou se é um EC com fração de ejeção reduzida. É obrigatória a prescrição de um inibidor do SGLT2 para reduzir a hospitalização, para reduzir mortalidade nesse paciente. Se com a gliflozina o paciente ainda mantiver a hemoglobina glicada fora do alvo, fora da meta, a gente vai associar metformina ao tratamento. Então aqui nós vimos como tratar o paciente com diabetes tipo 2 que não tem nenhuma comorbidade. Vimos como tratar aquele que tem doença cardiovascular aterosclerótica, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Agora a gente vai voltar um pouquinho na fisiopatologia do diabetes e falar sobre os pacientes que não têm ainda diabetes, mas têm pré-diabetes. Eles estão quase lá. São pacientes de risco de evolução para diabetes mellitus tipo 2. Quando é que a gente vai indicar tratamento farmacológico, terapia hipoglicemiante, para o paciente com pré-diabetes? Isso porque o tratamento do pré-diabetes, de modo geral, é feito inicialmente com mudança do estilo de vida, intervenção nutricional e atividade física.
mas há alguns perfis de pacientes que terão benefício de utilizar terapia farmacológica. Pacientes jovens, aqueles com menos que 60 anos, porque eles terão um risco maior de progressão para diabetes. Pacientes com obesidade a partir do grau 2 e IMC maior que 35. Mulheres que têm histórico de diabetes gestacional. Pacientes que têm síndrome metabólica, principalmente na presença de hipertensão. E pacientes com glicemia de jejum maior que 110. Algumas diretrizes colocam também se a hemoglobina glicada maior ou igual a 6%. A gente também deve indicar a terapia farmacológica para o pré-diabetes. E se for indicado, qual é a droga de escolha? Qual é o tratamento de escolha? Metformina. Metformina é a droga mais estudada a curto e longo prazo para tratamento do pré-diabetes. No entanto, pacientes que não toleram ou que tenham contraindicação para o uso da metformina podem utilizar alguma outra opção. Liraglutida, principalmente se houver obesidade, pioglitazona, principalmente se for um paciente que tem esteatohepatite associada à disfunção metabólica, a carbose ou ainda orlistat. Insulinoterapia em pacientes com diabetes tipo 2. Quando é que haverá indicação de insulina para o paciente com diabetes tipo 2? Presta muita atenção aqui. Pessoal, a gente vai prescrever insulina para um paciente com diabetes tipo 2 basicamente em dois cenários. O primeiro cenário é o paciente que tem manifestações de glicotoxicidade, manifestações insulinopênicas, poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal. Não interessa se esse paciente já tem 20 anos de diabetes ou se ele acabou de ser diagnosticado, ele terá indicação de insulina. O outro cenário é o paciente que não tem sintomas, mas não está alcançando as metas glicêmicas apenas com a terapia antidiabética usual, usando 3, 4 antidiabéticos. Esse paciente também terá indicação de insulina. Então, para não esquecer, prescrever insulina para pacientes com sintomas associados à insulinopenia, principalmente se a hemoglobina glicada muito alta, maior que 10%, maior que 9%, e glicemia de jejum também muito elevada, acima de 250 ou 300 mg por decilitro. A outra situação na qual a prescrição está indicada são pacientes com controle inadequado já fazendo terapia tripla ou terapia quádrupla. Por exemplo, o paciente usa metformina, pioglitazona e um inibidor do SGLT2. E mesmo assim a hemoglobina glicada está 8,5%. Esse paciente é um forte candidato para o uso de terapia baseada em insulina. Para indicar insulina de forma correta, nós temos que saber quais são as insulinas disponíveis aqui no Brasil. Nós temos insulinas de ação intermediária, elas não duram 24 horas, que são a NPH e a DTMI. Mas a DTMI eu estou citando apenas como importância histórica, porque em 2024 a sua produção foi descontinuada. Então, vamos focar na NPH. A NPH ela tem um início de ação 2 a 4 horas após a sua aplicação e ela dura até 18 horas. Então vejam que a NPH não cobre as 24 horas. Ao começar a insulinoterapia de um paciente com diabetes tipo 2, uma dose noturna de NPH até pode ser suficiente. Mas a longo prazo, se a doença progredir e esse paciente precisar de uma cobertura mais completa, nós teremos que usar a NPH 2 ou 3 vezes ao dia. Temos também insulinas de ação longa ou ultralonga, que elas teriam o mesmo efeito da NPH, serão utilizadas como insulina basal. Mas as insulinas de ação longa ou ultralonga, elas são preferenciais em relação à NPH porque estão associadas a um risco menor de hipoglicemia. Elas não têm pico, então acabam sendo mais seguras. E aí nós temos a insulina glargina de 100 unidades por ml. Temos a glargina de 300 unidades por ml, que é ainda mais estável, com risco menor de hipoglicemias graves. E temos a insulina degludeca. A degludeca também é uma insulina estável, que não tem pico, pode durar até 42 horas e está associada a um risco menor de hipoglicemias noturnas e hipoglicemias graves. Então, quando houver disponibilidade, ao iniciar insulina basal para um paciente com diabetes tipo 2, a preferência será por prescrever
um agente, uma insulina análoga de ação longa ou ação ultralonga. A NPH seria apenas na indisponibilidade de um desses três aqui. Certo, então essas aqui poderão ser utilizadas como insulina basal. Mas e nas refeições? Nos bolos, aquele paciente que usa também insulina antes do café, antes do almoço, antes do jantar. Nós temos as opções de insulina de ação rápida e ultra rápida. A regular é uma insulina de ação rápida, ela começa a agir 30 a 60 minutos após a aplicação e pode durar até 8 horas. Então vejam que ela demora um pouco para começar a agir depois que é aplicada. Aí, às vezes o paciente já almoçou, a regular não começou a fazer efeito ainda, o paciente tem uma elevação da glicemia pós-prandial. É por isso que o ideal seria fazer um análogo de ação ultra rápida. Então, por exemplo, Lispro, Asparte, Glulisina, que já começam a agir 15 minutos após a aplicação, ou até mesmo a Fast Asparte, que é ainda mais rápida e começa a agir aí mais ou menos 5 minutos após a aplicação. O paciente pode aplicar 5 minutos antes de fazer aquela refeição. Uma outra opção para uso como insulina bolus antes da refeição é a insulina inalada, a Fresa, porque ela começa a agir imediatamente após a aplicação e tem um tempo de ação de apenas 2 horas. Então, esse paciente, por ter um tempo de insulina mais curto circulando, acaba tendo um risco menor de hipoglicemia no horário subsequente. Qual é o passo a passo para a prescrição de insulina em pacientes com diabetes tipo 2? Primeiro passo seria começar uma insulina basal, NPH, glargina ou degludeca, começando ali com 0,1 a 0,2 unidades por quilo por dia, ou você pode usar um número mágico de 10 unidades por dia. Se mesmo assim, se mesmo com a insulina basal, já aumentada a dose, realizada uma progressão de dose, o paciente continua com a hemoglobina glicada fora da meta, o próximo passo seria associar uma insulina de ação rápida na principal refeição do dia. Se o paciente vem fazendo monitoramento, vem medindo as glicemias capilares, a gente começaria a insulina rápida naquela refeição que está tendo a maior elevação pós-prandial. Então, por exemplo, vai começar no horário do almoço. Se mesmo assim o paciente persiste fora de meta, a gente vai fazer insulina rápida nas duas principais refeições do dia. Aquelas refeições em que o paciente tem a maior ingestão alimentar do dia. E se mesmo assim, glicada continuar fora de meta, a gente passa para insulinoterapia basal bolus, onde o paciente usa a insulina basal, NPH, glargina, e também usa as insulinas de ação rápida ou ultra rápida nas 3 refeições, café, almoço e jantar. Bem, aqui nós falamos sobre diabetes tipo 2. No caso do diabetes tipo 1, é bem mais simples, porque os pacientes com diabetes tipo 1, eles têm uma deficiência completa, uma deficiência absoluta de insulina. Então aqui não tem muita conversa. Diabetes tipo 1 é igual à insulinoterapia intensiva, esquema basal bolus. Nós não temos antidiabéticos orais para pacientes com diabetes tipo 1. O tratamento é feito somente com insulina. Qual é a dose total diária de insulina necessária para um paciente com diabetes tipo 1? Isso depende muito do período da vida em que o paciente se encontra. Geralmente, aqueles pacientes que acabaram de ser diagnosticados ficam bem com uma dose
dose em torno de 0,5 a 1 unidade por quilo por dia. Pacientes que evoluem com a fase de lua de mel é uma fase de remissão ali nos primeiros meses após o diagnóstico, em que o controle glicêmico melhora bastante, podem ficar bem com uma dose mais baixa, menor que 0,5 unidades por quilo por dia. Crianças, quando vão entrar na adolescência, quando entram no período puberal, acabam tendo um aumento da necessidade de insulina, que pode chegar a 2 unidades por quilo por dia. E um paciente que já vinha estável com sua dose de insulina, por exemplo, um paciente adulto, se passa por algum estresse físico ou um estresse emocional, uma infecção, internação para uma cirurgia, haverá também um aumento da necessidade de insulina, ficando aí em torno de 1,2 a 1,5 unidades por quilo por dia. E como é que a gente vai distribuir essas doses? Primeiro a gente vai calcular a dose total diária de insulina necessária para o paciente com diabetes tipo 1. Por exemplo, 0,5 unidades por quilo por dia. Se o paciente pesa 60 quilos, ele vai usar 30 unidades por dia no total. E aí eu divido isso. Metade para insulina basal, que pode ser a NPH, pode ser a glargina, pode ser a degludec. A outra metade vai para as insulinas prandiais, para as insulinas que serão utilizadas nas refeições. E essa quantidade de insulinas prandiais será dividida, 1/3 no café da manhã, 1/3 antes do almoço e 1/3 antes do jantar, podendo ser insulina regular, asparte, lispro, fast asparte, a insulina que estiver disponível, mas preferencialmente aqui um análogo de ação rápida ou ultra rápida. Agora vamos ver como é que o tratamento do diabetes é cobrado na prova. Muito bem, questão: homem, 57 anos, portador de diabetes tipo 2, diagnosticado há 30 dias, diagnóstico muito recente, está usando regularmente valsartana, bisoprolol, AS, atorvastatina, metformina e gliclazida. Tem boa adesão à dieta e também à atividade física. É um paciente que toma os medicamentos direitinho, faz a dieta e se exercita. Nos últimos dias começou a apresentar sintomas de hipoglicemia e aqui já tem que acender um alerta. Dos medicamentos que ele está utilizando, qual é que está mais associado com hipoglicemia? É a gliclazida, então já começa a pensar que essa gliclazida vai ter que sair da prescrição. Ele tem valores de glicemia no período da manhã entre 50 e 60 mg por decilitro. A gente considera a hipoglicemia no paciente com diabetes com valores abaixo de 70. Apresenta diagnóstico também de insuficiência cardíaca classe funcional 2, com antecedente com histórico de infarto do miocárdio há 16 meses. É um paciente que tem doença cardiovascular aterosclerótica e tem insuficiência cardíaca e não está usando nenhum medicamento que reduz desfecho em paciente com doença aterosclerótica, que reduz desfecho em paciente com IC, quando diabetes tipo 2 associado. Ao exame físico, ele tem aí um IMC de 34, é um paciente portador de obesidade grau 1, com circunferência abdominal aumentada, pressão arterial um pouquinho acima da meta e glicada de 8%. Está fora de meta, porque é um paciente jovem, diagnosticado recentemente, a meta da glicada seria menor que 7%. E agora ele quer saber qual é a conduta mais adequada para esse paciente jovem, recentemente diagnosticado, que tem insuficiência cardíaca, tem doença aterosclerótica e está com hemoglobina glicada fora de meta. Como é que a gente vai abordar o diabetes tipo 2 aqui? Letra A. Iniciar insulina glargina, manter metformina e suspender gliclazida. Letra B. Iniciar pioglitazona e liraglutida, manter metformina e gliclazida. Letra C.
iniciar sitagliptina, suspender metformina e aumentar a dose da gliclazida? Letra D, iniciar empagliflozina, manter metformina e reduzir a gliclazida? Ou letra E, manter o tratamento atual, visto que a hemoglobina glicada está na meta, considerando as comorbidades do paciente? Pessoal, a única alternativa que descreve uma droga que reduz desfecho em paciente com insuficiência cardíaca e que reduz desfecho em paciente que tem doença cardiovascular aterosclerótica é a alternativa D, que propõe iniciar empagliflozina, mantendo a metformina e reduzindo, ou até pode ser considerado, inclusive, suspender a gliclazida, trocar por outra classe, já que esse paciente vem apresentando hipoglicemias importantes. Então a resposta correta é a alternativa D. A letra A fala em iniciar a insulina glargina, que não seria ideal para esse paciente que já vem fazendo hipoglicemia. A letra B, iniciar a pioglitazona, também não está indicado porque é um paciente que tem insuficiência cardíaca. E aqui embaixo, mesmo que eu aceitasse para ele uma hemoglobina glicada mais alta, pelo simples fato dele ter insuficiência cardíaca, dele ter doença cardiovascular aterosclerótica, eu sou obrigado a incorporar um inibidor do SGLT2 a esse tratamento. Então vamos ver quais são os principais pontos dessa aula sobre tratamento do diabetes mellitus. Estar atento às metas glicêmicas, porque são elas que vão guiar o nosso tratamento. Conhecer também as particularidades de cada droga, doses, mecanismo de ação, principais efeitos adversos, contraindicações. Saber quais medicamentos serão prescritos para pacientes que têm diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica ou que têm insuficiência cardíaca, doença renal crônica. Entender quando insulinizar o paciente com diabetes tipo 2. Conhecer as indicações de tratamento do pré-diabetes, que geralmente são casos de pacientes que têm um risco maior de progressão do pré-diabetes para diabetes tipo 2. E por fim, saber também qual é a recomendação de insulinização para o paciente com diabetes tipo 1, que é insulinoterapia intensiva, esquema basal-bolus. Para fechar, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Agora ficou fácil responder quais antidiabéticos prescrever para pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica. São inibidores do SGLT2 ou agonistas do receptor do GLP-1. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.